O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, alguns de vocês já estiveram em Roma, porque eu sei, conheço que já viajaram para lá, mas infelizmente alguns de vocês não, mas certamente todos nós, de alguma maneira, temos já alguma vez nesta vida visto, ou pelas imagens das celebrações do Santo Padre, ou por alguma outra razão, já vimos a Praça de São Pedro, que é bastante conhecida, né? Então, ao menos no início dessa homilia, eu vou pedir a vocês um esforço de lembrança lá da Praça de São Pedro, ou também, para aqueles que nunca viram, o que eu acho que é bastante difícil, também um esforço imaginativo. Para todos, esse esforço imaginativo vai ser necessário, porque não é que vocês viram tudo o que eu vou descrever, ao menos no início desta homilia. Bom, a cidade de Roma, nos seus inícios, isto nós estamos dizendo pelo menos um século antes de Cristo, e depois mais particularmente, claro, naquele primeiro século cristão, ela foi construída à beira de um rio chamado Tibre, para nós, em italiano Tevere. E no início da construção de Roma, Roma ficava só de um lado do rio, até porque o rio servia naturalmente de barreira, né? Então, naquela época é bom lembrar que as cidades degladiavam-se entre si, tinha ainda muita disputa, muitas guerras, e um rio, sobretudo como aquele, que tem um tamanho significativo, servia naturalmente como uma proteção, além, é claro, de fornecer a água que é tão necessária para a vida de qualquer ser humano, dos rebanhos e etc. E tudo que estava para além do Tevere, por isso hoje lá em Roma existe um bairro que se chama Trastevere, justamente porque estava para além do rio Tibre, além do rio Tevere, né? Era uma região que
tinha pouco valor, até porque quando o rio subia, ela às vezes inundava, então era uma região pantanosa. Mas os romanos acabavam usando essas regiões para algumas coisas. E para além do rio Tibre, ou Tevere, né, havia uma região onde foi construído um circo chamado Circo de Nero. Circo não como a gente entende hoje, circo de palhaçada, né, de fazer brincadeiras, né, mas era um lugar de esporte, de prática de esporte, e muitos desses circos depois se tornaram também lugares onde os cristãos foram martirizados. O mais importante destes circos é conhecido como Circo Máximo, que estava perto da casa do imperador e onde se faziam jogos esportivos. Muito provavelmente era um lugar de espetáculo também. É interessante porque existia uma casa chamada Domus Aurea, da onde o imperador conseguia ver o Circo Máximo. Certamente era uma espécie de camarote VIP para ele ver todas aquelas disputas que aconteciam ali, né? E neste circo, né, chamado Circo de Nero, né, que ficava aos pés de uma pequena colina mesmo, não era um monte, que se chamava Colina Vaticana. Neste lugar foi martirizado o apóstolo Pedro. Isto provavelmente no ano 67 depois de Cristo. Se coloca a data do martírio, inclusive no dia 29 de junho, que teria sido ontem, que é normalmente o dia em que se celebra a solenidade do apóstolo Pedro. Aqui no Brasil ela é sempre transferida, quase sempre para o domingo seguinte, quando ela não cai no domingo, né? E o que eu vou dizer a partir de agora, a respeito de Pedro, a gente pode dizer sob certos aspectos e certa medida também ao apóstolo Paulo, né? Então, Pedro foi martirizado naquele círculo. A tradição diz que ele foi crucificado, mas pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, para não se assemelhar tanto com seu mestre, de quem ele não se achava digno de se assemelhar. E como a perseguição era muito forte naquele momento, eles logo tiraram o corpo de Pedro da cruz e o enterraram ali perto, num lugar que depois ficou conhecida como Necrópole Vaticana. Isto era um nome para os antigos muito importante, porque eles achavam que os mortos ficavam numa espécie de cidade dos mortos, até que depois pudessem sair dela, né? Por isso a palavra necrópolis, né? Então ele ficou enterrado ali durante muito tempo. Pensa-se que talvez o seu corpo tenha passado algum tempo nas catacumbas de São Sebastião, que eram também outro cemitério cristão, não mais chamado necrópole, porque os cristãos não acreditavam que nós ficaríamos dormindo numa cidade dos mortos por causa da fé na ressurreição, né? Então pensa-se que talvez o seu corpo, junto com o de Paulo, tivesse sido passado por essas catacumbas chamadas de São Sebastião. Mas o fato é que Pedro foi enterrado neste lugar. E depois que a perseguição amainou, então foi construído um pequeno mausoléu. E o corpo de Pedro, que estava no chão, foi transferido para um mausoléu numa parede. Em 313, Constantino Magno escreve uma coisa ou assina um documento que ficou conhecido como Edito de Milão. E a partir deste decreto, a igreja ganhou possibilidade de fazer o seu culto público sem que ela sofresse perseguição. Então, a partir deste momento, a igreja começou a gozar não só de um respeito público por causa do seu culto, mas pela força do evangelho também foi penetrando ainda mais fortemente no Império Romano, a ponto de, em pouco tempo, todo o império ser cristão, católico, né? E Constantino Magno mesmo mandou que se construísse naquele lugar uma grande basílica construída sobre, melhor dizendo, o túmulo do apóstolo Pedro, né? Então eu já fiz isso para vocês aqui, mas repito todos os anos, porque eu acho que é muito importante que a gente consolide essas imagens. Então vamos imaginar que isso aqui fosse aquela primeira basílica chamada de Constantiniana. E aqui onde está o nosso altar estaria o túmulo do apóstolo, né? E elevado, como se fosse num degrau acima, estaria o altar para que as pessoas pudessem ver o túmulo e também ver a missa que era celebrada. Então esta foi a primeira basílica no IV século. Esta basílica depois, como qualquer outra basílica, sobretudo aquelas construídas lá no início, ela sofreu deterioração, né? Foi sendo deteriorada. E depois foi construída uma segunda basílica no X século, né?
que foi construída sobre esta primeira basílica, e por isso ela ficou como se fosse um primeiro estrato do chão, né? Depois a segunda basílica que foi construída já colocou aquele mausoléu como se fosse num piso superior, e ela ficou num segundo piso, né? E depois, no século XV e XVI, né, foi construída a atual Basílica de São Pedro, ou também chamada Basílica Vaticana, que é a maior igreja que nós temos no mundo. Quando você entra nesta basílica, tem no piso central, no corredor central, a marca do tamanho das outras grandes basílicas existentes no mundo, para que a gente tenha como se fosse um modo de comparar, para que a gente entenda o tamanho, né? Então, esta outra basílica praticamente soterrou todas as duas que estão anteriores, e ela ficou colocada, né, como se fosse num terceiro nível, e todas as outras ficaram embaixo, né? Na década de 30, uma historiadora muito famosa que existia em Roma, com o sobrenome Guarducci, pediu ao Papa Pio XI a autorização para fazer escavações debaixo da basílica, para confirmar o que os documentos históricos tinham escrito, né? Eu vou simplificar a história para não fazer dessa homilia uma aula de história só, também para não delongar demais, né? Ela descobriu lá este mausoléu, e descobriu lá uma ossada colocada nesse mausoléu, e que depois, com todos os estudos que foram feitos, se chegou a esta certeza moral que de fato era o túmulo do apóstolo Pedro, e aqueles eram os ossos do apóstolo Pedro, que hoje estão guardados dentro de uma urna de bronze, debaixo do altar, né, do Papa, né, onde o Papa celebra. É possível visitar esse lugar lá. Como eu morei em Roma, tive a graça de visitá-la várias vezes, né? Então você chega diante deste mausoléu, que depois, claro, com as escavações, ele veio à tona, né, e tem lá esta urna. Quem já assistiu à missa de entronização do Papa, ou seja, aquela missa em que o Papa assume o seu ministério, deve se lembrar que o Papa começa a missa lá embaixo, né? Ele começa a missa diante do túmulo do apóstolo Pedro, ele começa circundado normalmente de 4 cardeais, que dão a ele o que ficou conhecido como o anel do pescador, que é o anel do Papa, né? E a partir dali ele sai, se paramenta e começa a missa, justamente para mostrar esse vínculo do Papa atual com o primeiro Papa, que é Pedro, né? Semelhante história aconteceu com Paulo. Paulo foi martirizado provavelmente no mesmo ano de 67, fora dos muros de Roma, num lugar que hoje tem uma grande basílica, chamada Basílica das Três Fontes, porque a tradição conta que, decapitado, a cabeça de Paulo quicou 3 vezes no chão, e dali nasceram 3 fontes de água, né? Há uma basílica bastante simples nesse lugar, mas depois seu corpo veio também levado e enterrado, também já expliquei, dizem que talvez tenha passado algum tempo nas catacumbas de São Sebastião, e depois ele foi enterrado num lugar em que se construiu uma grande basílica, também chamada Basílica de São Paulo, fora dos muros, porque estavam fora dos muros de Roma. E alguns anos atrás, o Papa Bento XVI instituiu o ano paulino, e ele permitiu que se fizessem escavações também na Basílica de São Paulo, e descobriu-se fundamentalmente as mesmas coisas que foi dito, que eu disse agora há pouco, sobre o apóstolo Pedro. Se confirmou que de fato lá tem o túmulo do apóstolo Paulo, que está debaixo do altar também da atual basílica, que foi reconstruída algumas vezes, porque pegou fogo também as primeiras basílicas, né? Então, quando se chega na Praça de São Pedro, então a gente tem que retroceder como num time-lapse, né? A gente volta para trás, né? Então lá tinha um grande campo, um circo, o apóstolo Pedro foi enterrado ali, então naquela colina foram construídas estas basílicas, né? Então, quando você chega diante da Basílica de São Pedro, você nota uma mudança leve do relevo, né? E na frente da basílica há esta praça com 2 grandes imagens, né, de um lado e de outro, que são as imagens de Pedro e de Paulo, né? E por isso a igreja une numa única celebração estes 2 apóstolos, porque podemos dizer que sobre a fé desses 2 apóstolos foi fundada a igreja. E sob certo aspecto também a Roma cristã está construída sobre estes 2 apóstolos, sobre a fé desses 2 apóstolos, o que faz cumprir literalmente as palavras de Jesus no evangelho de hoje.
Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Claro que aquela igreja construída com pedras, ela é só um sinal da igreja viva de Jesus Cristo, que somos nós. Eu já falei isso aqui várias vezes e vou repetir tantas outras. A igreja não é essas paredes. O templo que nós construímos, ele é só um sinal visível do templo vivo construído de pedras vivas que somos nós. Por isso aquela enorme basílica, muito bela, admirada inclusive por não cristãos. Eu me lembro que quando morava em Roma, às vezes estava lá na Basílica de São Pedro, e lá é interessante porque as visitas dos turistas são sazonais. Tem época que vem um tipo de turista, tem época que vem um outro tipo de turista, Então, às vezes, aqueles, por exemplo, coreanos, que são, a grande maioria, não cristãos, eles entravam assim, inundavam a Basílica de São Pedro, e admirados com a beleza daquela basílica. Então, aquela igreja feita de pedras, na verdade, é um sinal, deveria ser um sinal da igreja que somos nós. E assim como aquela grande basílica foi construída sobre o apóstolo de Pedro, naquela basílica, podemos pensar também na de Paulo, Então também a igreja ela é construída como uma rocha em cima da fé do apóstolo Pedro. Na verdade, a confissão que faz Pedro para Jesus e Jesus para Pedro, na verdade essa dupla confissão é que dá este fundamento. A igreja, na verdade, é construída sobre a fé do apóstolo, por causa daquilo que ele acreditou e aquilo que ele transmitiu a partir da sua fé para nós. E o mesmo poderia se dizer do apóstolo Paulo. Daqui eu queria tirar duas conclusões que me parecem muito importantes para a nossa fé hoje. A primeira, tirada do texto dos Atos dos Apóstolos que nós ouvimos hoje, que é a narração da prisão de Paulo, de Pedro, de uma das prisões de Pedro. A gente sabe que ele foi preso outras vezes. Então, é muito curioso, nós estamos de novo na Páscoa, como foi para Jesus. O texto diz que no dia dos pães ázimos, como tinha sido para Cristo. Assim como Cristo, Pedro estava preso. E assim como Cristo, outros cristãos já tinham sido mortos. Hoje é mencionado Tiago, o irmão do apóstolo João, que tinha sido decapitado, o primeiro bispo da igreja de Jerusalém. E depois também Pedro estava preso e Herodes não quis fazer nada porque era o tempo da Páscoa. Então ele estava esperando que a Páscoa passasse, muito provavelmente também para matar Pedro, e aí um anjo liberta Pedro da prisão. Mas essa expressão, e era sobre isso que eu queria falar, a igreja toda rezava pelo apóstolo. Hoje nós somos a igreja de Jesus Cristo, construída sobre aquela rocha que é Pedro. E para nós, Pedro hoje é o Papa Francisco. Não existe igreja católica sem o Papa. Sem o Papa, nós nos tornamos, com todo respeito aos nossos irmãos não católicos, nos tornamos uma igreja protestante. E não estou falando isso teoricamente, eu estou falando isso na prática. Porque teoricamente alguém até pode ter o quadro do Papa na sua casa, na sua sacristia ou em qualquer lugar. Mas uma igreja que não caminha com seu pastor e com Pedro, que para nós é o Papa Francisco, não seria literalmente uma igreja católica. Hoje há a ideia, muitas vezes difundida, de uma certa igreja católica firmada sob uma espécie de tradição espiritual, mas desvinculada concretamente do magistério de hoje, que é o Papa Francisco. Isto, na verdade, cheira a algumas heresias que passaram ao longo da história da igreja. A mais famosa delas, de um religioso chamado Joaquim de Fiore, que foi condenado, inclusive, pela igreja, que propunha uma espécie de igreja espiritual. Isto não existe para nós. Por isso, é muito importante que hoje, mais do que nunca, porque somos a igreja deste tempo, que manifestemos a nossa adesão ao Papa, rezando por ele, amando o Papa, vivendo na nossa relação com o Papa, na nossa condição de filhos. Ele é o nosso pai espiritual. E nós precisamos ter essa sensibilidade filial diante do Papa. Por isso, rezar muito por ele, oferecer os nossos sacrifícios, mantermos unidos à rocha que é Pedro. Se nós
não nos mantivermos unidos à rocha, construímos a nossa casa sobre a areia. Por isso, hoje nós celebramos, porque estamos nessa solenidade, celebramos o dia do Papa. Então, hoje mais do que nunca deveríamos rezar pelo Santo Padre, e manifestar a ele a nossa adesão filial, o nosso amor, a nossa ligação a ele, porque com isso nos mantemos vinculados a este ponto da unidade. E o segundo elemento que eu queria trazer para vocês hoje é dessa carta de São Paulo a Timóteo, a segunda carta de São Paulo a Timóteo. Se nós estudamos as cartas de Paulo, elas foram escritas às vezes de algumas comunidades, e às vezes Paulo escreveu essas cartas estando preso também. Provavelmente esta segunda carta ele escreveu na sua segunda prisão em Roma. A gente sabe que os Atos dos Apóstolos terminam com a narração de Paulo preso em Roma. Isto deveria ser mais ou menos pelo ano de 63, 64. Sabe-se que Paulo ele é libertado neste momento e muito provavelmente continua o seu trabalho de evangelização e depois é preso uma segunda vez, e nesta segunda vez ele é decapitado e morto, como eu já narrei aqui fora dos muros de Roma. Então, nesta segunda prisão, Paulo então provavelmente escreveu esta carta ao seu discípulo Timóteo, porque Paulo tinha um cuidado muito especial por esses dois primeiros grandes bispos, Tiago e Timóteo e Tito, por causa do vínculo que teve com eles na sua missão apostólica. Escreve essa segunda carta ao seu discípulo Timóteo. É muito bonito esta expressão que hoje São Paulo usa, que quem já viu aquele filme Paulo, Apóstolo de Jesus Cristo, esse último que foi feito, no final o filme acaba justamente com esta situação. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu penso que esta expressão, esta frase, ela com uma singular clareza expressa o que é a vida cristã. E era sobre isso que eu queria exortar vocês. A vida cristã vai ser sempre um bom combate. Nós entramos nesta vida e, sobretudo, nos tornamos cristãos para entrar numa luta, mas não uma luta contra as pessoas, que isso também hoje está muito presente no nosso meio. Nós temos uma ideia de ver os outros como se eles fossem inimigos a serem vencidos. Não é isto. Mesmo quando existe alguma divergência entre nós, somos irmãos que precisamos nos ajudar mutuamente, não inimigos que precisam degladiar entre si. É bom lembrar que Cristo, diante daqueles que o tinham como inimigo, não matou-os, mas morreu por eles. Então, é um combate, mas é um combate contra nós mesmos. Há aquela expressão hoje que volta, porque de tempos em tempos esses slogans eles voltam na boca das pessoas, que é muitíssimo mal compreendido. Si vis pacem, para bellum, é uma expressão latina. Se você quer a paz, prepare-se para a luta. Recentemente alguém quis usar inclusive isso para defender que as pessoas pudessem ter armas. Não tem nada a ver com isso, essa citação. É só para dizer que a paz que nós queremos é fruto de uma grande luta para conquistá-la. E principalmente a luta que nós travamos é contra nós mesmos. É uma luta que é travada dentro de nós. A paz que nós alcançamos, e que é próprio desta vida cristã, que não é paz no sentido irenista, como se a gente estivesse deitado lá numa rede, tomando água de coco, vendo lá o mar de Cancún, não é isso, entendeu? A paz dos cristãos é a plenitude dos bens que o Messias pode trazer. E alcançar a plenitude desses bens só é possível depois de muita luta. Então, o nosso caminho é uma grande luta. E depois a gente tem que completar esse caminho que a gente faz. Não adianta lutar por um dia, 2 dias, 1 mês. Tem que ser por uma vida toda. Tem que ser por uma vida toda. E a gente deve fazer esse caminho e guardar a nossa fé ao longo desse caminho por uma vida toda. Não é por um dia, por 2,
mas caminharmos junto com Cristo, né? Apoiados nesta rocha que é a nossa fé, cheios de esperança e caridade que estão fundadas na nossa fé, olhando, como São Paulo diz, para aquele prêmio que nos é proposto e caminharmos, e nos empenharmos, cairmos, levantarmos, arregaçar as nossas mangas, lutarmos mais uma vez, não nos arrefecer, sobretudo no combate que se trava na oração, né? Ou seja, é uma luta constante que nós vamos viver até o dia da nossa morte. E aí muito bonito como São Paulo vai dizer que o justo juiz guardou para mim aquela coroa, né? E de fato é assim, né? Depois de uma luta incansável que nós vamos travar durante toda uma vida, tem para nós esperando uma coroa, a coroa de glória, a coroa da salvação, a coroa da santidade, que estes homens que vieram antes de nós, né, já nos provaram que é verdade, né? Já nos provaram que quem luta desta maneira alcança então esta coroa de glória. Por isso, olhando para São Pedro e São Paulo, né, contemplando esses gladiadores de Cristo, né, estes homens que lutaram, que em momentos muito mais difíceis talvez do que estes nossos, né, nós devemos nos inspirar, nos encher de coragem e de alegria nesse dia, né, como irmãos unidos, irmanados, como nós cantamos no início da música, da missa, né, na música inicial, irmanados com Pedro e com Paulo, né, hoje levantar de novo a cabeça, arregaçar as nossas mangas e continuar. Um Senhor que é bom e que é justo juiz não vai deixar de nos dar o prêmio prometido. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.